Olá, sejam muito bem-vindos ao Eureka, o podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Aqui a gente conversa com pesquisadores, professores e estudantes para entender melhor a ciência que é feita dentro da universidade e fora dela também, com ênfase no Departamento de Física. No episódio de hoje, vamos entender sobre as pesquisas do professor Rafael Campos Drummond, que hoje pesquisa na Física Matemática. Eu sou a Agatha, graduando em Física na UFMG. E eu sou o Everton, estudante de jornalismo, também pela UFMG. Lembrando que o seu espaço para a ciência é aqui, e o tempo é quando você quiser. Professor Rafael, é um prazer recebê-lo mais uma vez no podcast Eureka. Muito obrigado. Para começarmos, você já tinha falado que tinha feito iniciação científica. Quando você foi para o mestrado, você continuou nessa área da sua última iniciação. Como foi essa área? Você pode explicar um pouco como foi a pesquisa em si? A ideia inicial que eu tinha com a professora Maria Carolina era uma questão, era entender modelagem matemática dos chamados sistemas quânticos abertos. Quando eu tenho um sistema físico que está interagindo com alguma coisa maior, um ambiente externo, como que essa interação modifica as propriedades e a dinâmica desse seu sistema de interesse. E, então, a ideia inicial era fazer um estudo um pouco mais teórico e matemático desse tipo de modelagem matemática, mas acabou que no mestrado a gente focou bastante na modelagem de uma classe mais específica de sistemas físicos, especificamente uma classe de experimentos que eram realizados, e na verdade até hoje são realizados por um grupo francês e outros grupos, que são muito interessantes no sentido que eles conseguem realizar experimentalmente a interação entre um único átomo e um único fóton na mesa de laboratório. Então, parece que, a princípio é simples, só uma coisinha, mas a dificuldade técnica para se fazer isso é extraordinária, e acabou que durante o mestrado eu trabalhei na modelagem matemática desse tipo de experimento. E especialmente na parte de que, muito embora o foco do experimento seja a modelagem dessa interação único átomo, único fóton, eles não conseguem fazer com que só esses dois elementos estejam lá no aparato experimental, os dois estão sujeitos e estão interagindo com outros elementos do equipamento, e a gente trabalhou na modelagem na modelagem matemática desse tipo de interação. Quer dizer, que as consequências que essa interação, digamos assim, não desejada que eles tinham no experimento, tinham sobre o objeto de estudo deles, que era essa interação átomo-fóton. Entendi. Na sua primeira iniciação, você trabalhou com qual área de pesquisa? A minha primeira, na verdade, era uma área de física experimental, era num laboratório de física de superfícies. O foco da minha iniciação foi a montagem de um aparato experimental para medir magnetização de amostras de superfícies muito finas, usando propriedades da luz. A gente basicamente incidia um feixe de laser no material que a gente gostaria de inferir a magnetização, coletava a luz que saía e daí inferia isso. Então, eu achava bastante interessante, na verdade, essa iniciação experimental, pela natureza dos sistemas físicos que a gente trabalhava, que eram o pessoal da área gosta de chamar de filmes ultrafinos, em que eles conseguiam produzir no próprio laboratório. Eles faziam esses finos, eles pegavam um material grosso, assim, sei lá, um pedacinho de vidro, e conseguiam depositar nesse pedacinho de vidro, sei lá, 2, 3 camadas atômicas de algum outro material. Então eram materiais muito, muito finos mesmo, que eles... E a ideia, o que se fazia no laboratório era preparar esses materiais, fazer esses materiais com poucas camadas atômicas e depois estudar as propriedades deles. E aí eu trabalhei, se não me engano, 2 anos, nesse experimento específico de usar a reflexão da luz no material para inferir a magnetização dele. Posteriormente, você pensou em trabalhar com isso ou não?
Isso é interessante, acabou que, muito embora eu tenha gostado de física experimental, o lado prático da vida acabou me afastando dela. E, de novo, pela questão de que na época eu tinha uma criança muito pequena, era difícil conciliar isso com varar madrugadas num laboratório de física, que eu entendia que para mim era muito claro que para você, né, pelo menos no início de carreira de física experimental, você tem que ficar no laboratório 24 horas por dia, dormir no laboratório, passar fim de semana no laboratório. E eu via que isso já era algo difícil de fazer para mim na época por conta do meu filho. Então, isso foi uma coisa que me levou também para um lado mais teórico e mais matemático da física, algo que eu posso fazer em casa. Boto meu filho para dormir e vou trabalhar. Então, muito embora eu tenha gostado muito dessa área, em grande parte por razões práticas eu acabei optando por seguir um outro rumo. Agora você poderia explicar para a gente o conceito de curva de estresse e como esse conceito se aplica às suas pesquisas? Era esse tipo de informação que eu media e coletava nesse laboratório de física de superfície. Uma curva de esterese é uma curva em que a gente mede a magnetização de um material à medida que a gente vai aplicando um campo magnético nesse material. Basicamente, a gente coloca o material dentro de um ímã gigantesco e vai variando quão intenso esse ímã é. É algo que você controla a intensidade e a força do ímã e vai medindo essa resposta que o material tem, essa magnetização que o material tem. E aí, nesse tipo de experimento, acaba que o desenho que você tem, quando você desenha o gráfico, né, coletando os dados experimentais, você coloca isso num gráfico, você sempre obtém uma curva com uma característica muito típica, que é chamada curva de esterese, que te diz justamente, né, como que o material está respondendo àquele ímã, campo magnético que você está aplicando nele pelo ímã. E o que tem de muito especial nessa curva é o fato de que vai aumentando a força do ímã, certo? Então você está aumentando o campo magnético e o material vai respondendo e vai se magnetizando de acordo com aquele campo. Aí você vai aumentando a intensidade, aí você para de aumentar a intensidade do ímã e volta, e começa a diminuir. Só que o que acontece num material magnético é que o material fica onde ele estava. A magnetização dele não diminui à medida que você vai diminuindo o campo que você estava aplicando. E aí acaba que para uma mesma intensidade de campo que você aplicou, ele pode ter duas respostas diferentes. E aí isso faz com que a curva, o gráfico que você obtenha, tenha um aspecto muito característico, que é a chamada curva de esterese. Enfim, e é um tipo de experimento padrão. Materiais magnéticos, né, são importantes para uma penca de coisa, e é um experimento básico assim, para você caracterizar como que um material como esse responde. E no doutorado, o que você pesquisou? No doutorado, eu já fiz uma mudança de orientação, inclusive. Eu passei a ser orientado pelo professor Marcelo Terra Cunha, e a ideia era trabalhar na área de informação quântica e também uma abordagem mais de física matemática da informação quântica. Aí a gente acabou entrando num tema mais específico de dinâmica de emaranhamento. Emaranhamento é uma característica lá que os sistemas quânticos podem exibir, é algo que você pode quantificar. Você pode pegar um sistema numa determinada configuração e falar ele tem um emaranhamento X. E, ao mesmo tempo, sistemas físicos mudam no tempo. Eles variam ao longo do tempo e a proposta base era entender como que essa quantidade específica podia variar ao longo do tempo para vários tipos de dinâmicas que um sistema físico pode ter. Enfim, esse é um grande resumo do tema do meu doutorado. Muito interessante. No seu estágio realizado na Faculdade de Física de Viena, como foi a experiência? Você conseguiu fazer parcerias lá, fazer amizades? Pois é, lá eu fui trabalhar num tema bem interessante também, que é um problema que eu entendo que até hoje tem vários pontos em aberto na física, que é chamado o problema da transição entre teorias. Acaba que a física, na verdade, ela tem várias áreas e tem várias teorias com estruturas matemáticas e mesmo conceitos físicos muito distintos, certo? Você tem termodinâmica, você tem mecânica clássica, você tem mecânica newtoniana, mecânica relativística, mecânica quântica e tudo mais. Muitas vezes, duas teorias diferentes
supostamente deveriam descrever o mesmo tipo de sistema físico, que é o caso da mecânica clássica e da mecânica quântica. Supostamente as duas descrevem os mesmos fenômenos. Como que isso funciona? Como que você pode ter duas teorias para descrever o mesmo tipo de coisa? Então, a verdade é que, no caso da, supostamente, a mecânica quântica seria uma ampliação da mecânica clássica. A mecânica clássica funcionaria para descrever fenômenos num contexto mais restrito, em situações mais restritas, e a mecânica quântica deveria descrever tudo, em particular o que a mecânica clássica descreve também. Essa é a ideia. Agora, você colocar isso em pratos limpos no papel, na modelagem matemática, é algo muito mais complicado. E aí, nesse estágio que eu fiz em Viena, a ideia era especificamente entender como que é essa transição de uma teoria não relativística para uma teoria relativística. E nos detalhes, no papel, mais especificamente, assim, como passar de uma teoria quântica relativística para uma teoria quântica não relativística. E a verdade é que esse é um problema, do ponto de vista matemático, muito desafiador. A gente passou lá um tempo quebrando cabeça com isso e, na verdade, não conseguimos avançar. E até hoje eu entendo, é um problema muito difícil de ser resolvido. Então, foi muito legal essa experiência de atacar esse problema lá em Viena. Conheci uma turma muito bacana lá. E, inclusive, foi muito produtivo. O pesquisador que eu fui trabalhar lá, chama Czeslaw Bruckner, foi um pesquisador que teve muito contato. Eu não trabalhando diretamente muito com ele, mas pessoas aqui de Belo Horizonte, pessoas do Brasil, passaram a ter uma interação muito forte com ele. Vários trabalhos de pesquisa foram feitos com ele depois da minha visita. Então, foi um primeiro ponto de contato com esse grupo que teve uma interação muito forte com a gente depois. Muito interessante. Agora, você poderia falar um pouco sobre o seu pós-doutorado no INPA? No INPA, eu fui trabalhar com Roberto Embuzeiro, que é um pesquisador, em grande parte, dedicado à área de estatística e probabilidade, mas que teve o seu pé também em problemas de mecânica quântica. E aí lá a gente trabalhou com um problema de desigualdade de Bell. A ideia das desigualdades de Bell, elas indicam que um determinado sistema físico, ele tem que ser descrito por mecânica quântica. Ela traça uma barreira clara, como eu mencionei anteriormente. Às vezes tem certos sistemas que você pode descrever bem usando mecânica clássica ou mecânica quântica, tanto faz. A princípio, tanto faz. Certo? Agora, no caso das desigualdades de Bell, ela acaba traçando uma linha clássica. Uma linha clara no sentido de que, em determinados contextos, você tem algum sistema ali em que só a mecânica quântica vai descrever ele bem. Se você tentar usar a mecânica clássica para fazer uma descrição quantitativa de como que aquele sistema se comporta, você vai conseguir, mas essa teoria vai violar outras leis da física. Então, uma desigualdade de Bell faz é isso. Ela indicar que a necessidade de ou se usar a mecânica quântica para fazer aquela descrição quantitativa ou usar uma teoria clássica que viola certos princípios da física. E mais especificamente o nosso foco era entender o quão comum isso é, pelo menos matematicamente falando, no conjunto de sistemas quânticos. Se eu pegar um sistema quântico aleatoriamente, é claro que falando de maneira bem figurativa, né? Mas se eu pegar um sistema quântico de forma aleatória, o que eu devo esperar? Será que ele vai estar nessa faixa em que eu preciso usar a mecânica quântica para fazer a descrição ou não? Será que eu posso fazer uma descrição dele usando mecânica clássica sem maiores problemas? E a resposta que a gente conseguiu dar uma resposta no sentido de que, tipicamente, a grande maioria dos sistemas quânticos precisa realmente de serem descritos por mecânica quântica. Se você tentar fazer uma descrição via mecânica clássica deles, você vai ter problemas. Você vai violar certos princípios, certas leis da física. Certo. Agora, pegando e continuando mais no campo da física moderna, sobretudo na física quântica, como que está o seu grupo de pesquisa na universidade? Principalmente com o projeto de termalização de cadeias de spin. No momento eu estou com uma turma muito boa de estudantes de pós-graduação. Eu diria até talvez mais do que seria saudável ter de estudantes. Às vezes eu receio de não estar dando a devida atenção para cada um deles individualmente como eles gostariam, mas de qualquer forma é uma turma muito boa, eles estão trabalhando muito bem. E numa área que eu acho muito interessante, que é essa de termalização de sistemas de muitos corpos, em que a ideia é basicamente entender algo que a gente observa na natureza, que é, se você deixa um sistema quieto,
eventualmente ele entra em equilíbrio térmico com o seu ambiente, certo? Então, se o sistema está a uma temperatura diferente do ambiente que ele está, se você espera tempo suficiente, eventualmente o sistema e o ambiente vão estar à mesma temperatura, certo? Esse é o exemplo tradicionalíssimo de uma termalização de um sistema físico. A termalização é entrar em equilíbrio termodinâmico com o seu ambiente. Agora, a questão é, quando você faz a modelagem matemática, a coisa realmente se complica. É um problema extremamente difícil e mesmo do ponto de vista de observações, certo? Quer dizer, a maneira com que a termalização acontece no mundo real, observado que isso pode ser muito complexo. Depende o quão rápido isso vai se dar, de que maneira que isso vai se dar. Vai depender muito do contexto e do tipo de sistema que você tem. E essa grande complexidade e variabilidade de fenômenos de termalização se refletem também na modelagem matemática deles. A modelagem matemática é muito desafiadora. O meu grupo, no momento, tem dedicado em grande parte a esse tema, a entender como que deve ser feita essa modelagem matemática e entender os diferentes contextos e as diferentes situações que a termalização acontece. Que conselho você daria para os estudantes que querem seguir nessa área? Nessa área especificamente, olha, eu sempre acho tão difícil dar esses conselhos. Eu não sei como fugir do óbvio, estudo pra caramba. Eu não sei se eu conseguiria fugir. Talvez para essa área especificamente, eu diria que é uma área que você tem que ter jogo de cintura, no sentido de que ela envolve conceitos de várias áreas da física, envolve várias técnicas matemáticas. Você tem que tem que saber manejar esses diferentes instrumentos e saber aprender de várias fontes diferentes, dificilmente você vai ter um livro que vai te guiar. Você vai ter que aprender pegando um pedaço de livros diferentes, de artigos diferentes, conversando com pessoas diferentes. É uma área que todo mundo tem que ficar atento com isso. Assim, você tem que saber, tem que ter uma bagagem grande de física como um todo. Não é possível ter um foco muito bem definido nessa área, porque é uma área que envolve muitas ideias da física. Compreendi. Muito obrigado, professor Rafael. Foi um prazer receber você aqui no podcast. E com isso, a gente encerra mais um episódio do Eureka. Se curtiu, compartilha com aquele amigo que adora ciências, números e boas histórias. Fique ligado no nosso Instagram, onde você pode saber de antemão quem serão os próximos convidados e deixar suas perguntas para fazer por aqui. Nós nos vemos nos próximos episódios. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física da UFMG, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. O roteiro foi escrito por Agatha Vitória, Caroline Leite, John Carvalho, Júlia Manata, Luiz Henrique, Wallace Silva e o Everton Carlos. Foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche. Muito obrigado e até logo.